Oiê, bem-vindos ao podcast Não Culpe os Astros e vamos pro nosso pedágio primeiramente. Peço pra você se inscrever no meu canal no YouTube, se você tá vendo pelo YouTube, e avaliar meu podcast com 5 estrelas se você tá ouvindo ele no Spotify. E enviar também pra algum amigo se esse vídeo ou algum outro do podcast tenha ressoado com você ou com alguém que você conhece. E bora pro nosso episódio de hoje, que vai ser o seguinte: e se eu te disser que você tá falhando miseravelmente porque não tá sendo rejeitado o suficiente? Bem pesado isso, né? A gente diariamente tá sofrendo por nãos que não existem. Literalmente não existem. Por que eu digo isso? Assisti um vídeo essa semana de uma menina lá no TikTok e que ela falava que ela tava em busca num desafio. Ela tava fazendo um desafio, não sei quantos dias, acho que era 30 dias, pra tentar conseguir 100 nãos na vida dela. E o que significa isso? Esses 100 nãos é ela tentar várias coisas que ela sempre quis, mas que ela sempre achava que ia receber um não, e agora ela tá em busca de fato receber nãos. Só que o que ela não contava muito é que nesse meio tempo aí das tentativas, ela recebeu vários sims. E eram coisas que ela realmente queria. Ela não tava buscando coisas que ela não queria. Ela queria coisas, mas ela não iria ficar frustrada com os nãos que ela iria receber. Achei muito legal porque a gente às vezes parece que se faz um desafio desse. Aliás, eu estou louca pra tentar algo assim, mas às vezes parece coisas absurdas e que depois de fato a gente realmente consegue. E aconteceu um dos fatos ali que ela contou que uns anos atrás ela tentou uma parceria com um restaurante. E esse restaurante, ele não tinha retornado pra ela. E ela levou todos esses anos aquela frustração, porque era um restaurante que ela queria muito fazer uma parceria. E ela levou aquilo como uma frustração, que ela nunca conseguiu. Só que depois, quando ela foi ver a fundo por que ela não conseguiu, ela olhou a proposta e tudo, na verdade, eles simplesmente não tinham lido a mensagem dela. Então, ela não tinha sido visualizada. Então, ela não recebeu um não. Ela lidou todo esse tempo com o luto de uma rejeição que era invisível, porque ela não tinha recebido um não. Eles só não tinham lido. Talvez pela pressa, talvez nem era aquele e-mail, enfim. Então, vejam como ela sofreu todos esses anos por uma parceria que não rolou, simplesmente porque ela não tinha recebido esse retorno. Não era um não. Então, eu achei muito legal, porque a gente tem tanto medo dos nãos que a gente cria muito na nossa cabeça várias coisas por medo de não tentar. A gente fica com isso. E ela começou esse desafio por causa de um livro que se chama Sem Medo da Rejeição, Sem Medo da Rejeição, da Dia Junk, que fala muito sobre essa audácia de pedir as coisas e não se importar com a rejeição. Então, por isso que o nosso título aqui do episódio é realmente a gente tá falhando miseravelmente porque a gente não tá sendo rejeitado o suficiente. Mas é porque nós não estamos tentando o suficiente. A gente só tá com medo de tentar. Porque se a gente falhasse e recebesse muitos nãos, é porque a gente tá mais perto do sucesso, a gente tá mais perto de conseguir as coisas que queremos, porque nós estamos tentando. Agora, você receber não tá muito mais perto do sucesso do que quem nunca recebe nenhuma resposta. Então, achei muito legal esse desafio que ela fez sobre esses 100 nãos que ela tá buscando. Inclusive, ela se inspirou numa outra menina que tá tentando 1000 nãos. Achei bem audacioso, mas, ao mesmo tempo, vejam quantas tentativas elas vão conseguir, quantas oportunidades que vão surgir nesse caminho. Então, a gente convive com muitos nãos fantasmas, porque a gente não tenta. E ele acaba, esse silêncio da pessoa, ou esse silêncio do não, acaba sendo a nossa maior insegurança. Por quê? Acontece muito, por exemplo, das pessoas que gostam de fazer várias coisas, ou são artísticas, ou criativas, enfim. E eu noto, e eu já falei num episódio, que quanto mais você se prepara mais, menos você se arrisca. E vejam que pessoas menos inteligentes que essas pessoas que se preparam, elas conseguem muito sucesso porque elas tentaram, não porque elas são mais boas, mas elas só tentaram mais. Elas ouviram mais nãos, mas elas estão botando a cara a tapa. Enquanto as pessoas que estão se preparando, estudando pra caramba, elas estão paradas, elas não estão fazendo nada, porque elas não estão tentando. E elas têm o quê? O medo do não. De achar que, por exemplo, o público não vai querer aquele conteúdo, aquele serviço, aquele produto, porque acha que não é bom o suficiente. Esse livro que ela cita, que é enfim, a parte do medo de ser rejeitado, né? A pessoa fica 100 dias pedindo coisas absurdas. Por exemplo, plantar uma planta no terreno de uma pessoa desconhecida, coisa assim. Então ela vai documentando, inclusive é um livro que eu quero muito ler, porque eu vi algumas frases dele, achei bem interessante. Eu acho que descobrindo um pouco mais essa história por trás da rejeição, a gente fica com um ego menos ferido quando isso acontece. Porque, às vezes, essa questão do ego, da gente achar que não é bom, às vezes é mais ego do que realmente a gente achar que não tá bom. Então, a rejeição, ela é apenas. O livro mesmo ele fala, tem uma frase que diz que a rejeição é apenas a opinião de uma pessoa. Ela diz muito mais sobre o rejeitador do que sobre o rejeitado. Por quê? Pensem comigo. Na verdade, se a pessoa rejeita a sua proposta, não é porque você não é bom, é porque pra ela não vai servir isso, mas não é que vai ser muito mais sobre ela do que sobre você. Pode ser que pra ela não faça sentido, mas pra outra pessoa faça. Por isso você precisa continuar atrás dos seus nãos. Fala muito sobre isso da pessoa que rejeitou mesmo não fazer sentido. Às vezes não é o produto que a pessoa busca, não é o serviço que a pessoa busca, não é o perfil, enfim. Mas não leve isso pro lado pessoal. Eu sei que é muito fácil eu falar isso, mas não leve isso pro lado pessoal de ter que achar que o seu trabalho é horrível. Porque eu sei, eu já entendo que acontece que a gente acaba se sentindo mal com a rejeição.
E esse livro fala muito sobre esse medo e sobre como superar. Fala muito sobre o rejeitador do que o rejeitado, mas isso não é um veredito sobre o seu valor profissional ou o seu valor criativo. Não levem tudo pro lado pessoal. Eu tô falando muito isso na parte profissional, mas vejam que isso pode acontecer. Pode se aplicar em relacionamentos, pode se aplicar na família, pode se aplicar com os amigos. Então a gente às vezes quer falar com o seu parceiro, né? Você quer falar com o seu parceiro algo que você tá pensando e você tá sempre com aquele medo. Então acredito eu que falta então diálogo na sua relação. Mas talvez é algo que você quer muito e você tá postergando e às vezes a pessoa até passou pela cabeça, enfim. Mas expor isso. Também com seus amigos, com a sua família, né? Esperar. Às vezes você vai ver que quando acontece, você vai tirar um peso imenso das suas costas, porque você tentou. Por que não, né? Eu sei que às vezes algumas coisas são. Vocês vão dizer que são mais definitivas, que são mais difíceis, que pode ser que aconteça algo pior depois, mas e se não acontecer? E pensem sempre, qual é o pior cenário que pode acontecer? Eu sempre vejo muita gente falando, né? As pessoas que eu sigo e pessoas que eu escuto podcast, e que sempre quando você se depara com alguma dificuldade, sempre se pergunte qual é o pior cenário? O que pode acontecer de pior? Por quê? Porque você simplesmente vai pensar nas possibilidades de como você vai sair dessa. Ok, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Então você já vai estar preparado para o pior. Depois, se não for o pior, que bom que não foi o pior. Entenderam? Então sempre pense qual é o pior cenário que pode acontecer e vai, e se jogue. O livro também fala que ao focar no processo, nesse pedir, em vez do resultado, o que você vai ganhar, você retira o poder da rejeição. Então realmente você vai passar esse obstáculo. E às vezes a gente fica postergando, a gente fica deixando, outra vez, em outra oportunidade, enfim, mas isso não vai chegar, tá? Não vai ser aquele dia específico que vai acontecer. Então, por que não ir buscar os seus nãos? E realmente foi isso que a menina fez, a menina ali que eu vi o vídeo. Ela até coloca assim, eu achei muito legal, porque dela vai cada vídeo, né, cada dia que ela faz a documentação da situação, ela coloca ali quantas pessoas ela abordou, né, quantas situações que ela tentou pedir, quantos tá em espera de retorno, quantos foram rejeitados e quantos foram aprovados. E ela, assim, tá só na parte... Os únicos que tá pontuado foi a parte onde ela tá esperando resposta e a parte de aceites. Ela não tem nenhum recusado, ou seja, ela ainda não sei em que dia do desafio ela tá, mas ela não conseguiu nenhum não. E esse é o momento dela, né, pra ela pontuar, e se ela conseguir não, beleza, ela vai estar ganhando da mesma forma, porque esse é o desafio. E se a pessoa diz, por exemplo, né, com essa questão da pontuação, eu achei muito legal, porque se a pessoa diz sim, ela falhou na meta dos nãos, mas ao mesmo tempo ela ganhou aquilo que ela queria, porque ela não tava pedindo coisa que ela não quer, ela tá pedindo tudo coisa que ela quer. Mas se ela recebeu não, ela tá ganhando na meta, não tá ganhando produto ou serviço ou o que ela tá buscando, mas se ela recebeu um sim, ela perdeu da meta, mas tá feliz da mesma forma. E o que acontece se você começa a perder a vergonha e começa a caçar os seus nãos? Sem querer, você pode conseguir coisas absurdas. E eu digo absurdas mesmo. Eu, por exemplo, tô louca pra tentar várias parcerias, até com, enfim, hotéis, marcas, enfim, que eu sempre quis, e ficava achando que eu não tava preparada. Mas e quem sabe se eu consiga? Quem sabe se aquele não virá um sim? Eu já tô ali colocando, então vou fazer a minha listinha também de buscar os meus nãos. Mas, sim, você pode conseguir muitas coisas. Parcerias que você achava grande, descontos, né? Às vezes você quer... sabe aquela coisa que não chora, não mama? Ela até deixou essa frase como se fosse um nome carinhoso pra esse desafio, mas realmente, quem não chora, não mama. Simplesmente a pessoa, ela vai tentar, e vocês já viram quando negocia descontos, se você vai pra algum lugar, por exemplo... Eu sei que quando você vai fazer compras e Paraguai, esses lugares assim que você vai tentar alguns tipos de produtos mais baratos e você começa a negociar. Se você chegar lá e pagar o que a pessoa tá pedindo, você vai pagar o que a pessoa pediu. Mas e se você começar a fazer aquele jogo de fazer a negociação, olha, eu pago tanto, e a pessoa vai e aceita. Pensa quanto você não ganha. Então, sim, funciona. Então, veja bem que é muito interessante esse desafio. E por que esse desafio funciona? Por que tudo isso funciona? Porque a maioria das pessoas, elas têm tanta vergonha de pedir que olha pro mercado de trabalho que tem muitas vagas. E por quê? Porque tem gente que não se sente preparado o suficiente pra se candidatar. Mas não custa. Eu mesma já fiz entrevista para uma empresa internacional na Espanha e precisava falar alguns idiomas, e eu tinha esses idiomas que eles estavam pedindo. Só que eu fui na cara e na coragem, gente. Foi assim, precisava falar 2 idiomas e a empresa era da Espanha, então era um terceiro idioma que eu também sabia. Então era português e italiano que eu sabia, e a empresa era espanhola, e eu pensei, vou saber também, então já tenho 3 idiomas aí, eu tenho tudo para dar certo. Chegou no dia da entrevista, eles fizeram uma pergunta para mim em inglês, o meu inglês não é suficiente para trabalho, então eu não passei. Mas eu fiz uma entrevista, fiz 2 entrevistas para essa empresa, recebi o não. Fiquei triste por um momento, mas depois segui minha vida. Mas eu tentei. E se eu conseguisse, eu ia estar ganhando em ouro. Eu sei, isso é um pouco triste pensar que hoje eu não passei. Mas imagina se eu tivesse conseguido, mesmo sem o meu inglês. Então eu comecei a notar que, botando a cara a tapa, você consegue muita coisa, porque tem algumas que relevam. Às vezes a questão do idioma, às vezes algum currículo que não tá completo. Então é muito, muito bom você tentar fazer essas tentativas que você acha que não tá preparado. Porque ali no mercado tá sempre cheio de oportunidades, conexões, às vezes ela é preenchida por pessoas que têm mais cara de pau e mais segurança e que quer mesmo do que uma pessoa que tá totalmente preparada e não se candidatou. Então, sempre pensa o seguinte, que quem tolera o não
é o dono do jogo. Chique, né? Essa frase gostei. Quem tolera o não é o dono do jogo. Ele sabe o que tá acontecendo, vai atrás do que ele quer. O não é só mais uma tentativa que você tentou, mas que nem eu disse, quem tem mais nãos é quem tá mais próximo do sucesso, do que pessoas que não estão tentando e estão só querendo ganhar os sims. E isso é muito irônico, porque imagina você sair de casa procurando esse fracasso, esse não, e voltar com um contrato assinado. Ou alguma proposta de emprego nova, ou enfim, alguma oportunidade que você achava que nunca ia acontecer, mas só porque você tentou, foi. Então, eu espero que você que esteja ouvindo esse episódio faça uma listinha de um desafio, não precisa ser 100 nãos, mas uns 10 nãos, e tente, porque eu tenho certeza que em algum momento esses nãos, algum deles vai dar bom. E quanto mais a sua lista vai ser maior, você vai ver que vai ter muito mais, não digo nãos, mas pode ser que você tenha muito mais nãos, mas muitos sims no meio deles. Então, pense que, não culpe os astros, né, como diz o nosso podcast, não culpe os astros com essa situação de você receber os nãos, porque os nãos é só algo, é só uma pedrinha que vai te fazer tropeçar um pouco pra te empurrar um pouco mais pra frente. Sabe quando você tropeça e você vai pra frente, assim? Às vezes o não é isso. É algo pra você dar uma acelerada, pra estar mais próximo do seu sonho. Então, é só porque você tentou. Pense isso, que o não é porque você tá tentando. Então, qual é o não que você vai caçar hoje? E se você recebeu um não, ou vários nãos, parabéns, você tá cumprindo a sua meta. E se você recebeu um sim, que pena, você vai ter que lidar com o seu sucesso. Ai, gente, eu amei esse episódio porque eu achei muito legal, muito inspirador essa ideia de fazer uma lista de nãos. E isso deixa a gente tão tranquilo porque nos coloca em movimento. E isso é o importante, a gente tá em movimento. Tem muitas coisas aqui que eu tô tentando desenvolver nesses dias e eu tava muito travada, realmente. As minhas crises existenciais dos últimos dias estavam sendo bem pesado. E isso me confortou de um jeito. Olha, pausa pro meu gato que tá aqui. Isso me confortou de um jeito porque eu posso tentar e eu não quero me sentir fracassado por tentar. Eu não quero me sentir que o meu trabalho é ruim. Porque não, na verdade é sobre o rejeitador e não sobre mim, a rejeitada. É só porque a pessoa talvez não fez sentido aquele trabalho, aquela abordagem, aquele orçamento, enfim. Mas vamos pra outro. Tem muito espaço pra todo mundo. E tem mais espaço ainda, pensem que tem mais espaço ainda porque tem muita gente que não tá tentando, não tá indo em busca do seu não. Então sobra mais espaço pra quem tá indo em busca do seu não. Então é isso, gente. Ai, obrigada pela presença de vocês. Tô bem feliz que vocês, pra quem tá acompanhando diariamente, semanalmente, diariamente não, né? Semanalmente os meus episódios aqui do podcast. Eu espero que tenha ressoado pra você essa reflexão. Eu espero também que, se você conhece alguém que precisa receber mais nãos, nesse bom sentido, envie pra essa pessoa, porque eu acho que talvez é isso que a pessoa tava esperando pra começar. Acho que era esse start. Então, bora ir atrás dos nossos nãos. E vamos pra minha obsessão da semana. Gente, a minha obsessão, na verdade, da semana passada, tá? Porque daí durante a semana acontecem muitas coisas. Mas a semana passada era aquele tal de OVNI que tinha aparecido lá no Paraná. Fiquei enlouquecida, porque linkando um pouco com o último episódio ali sobre, né, sobre os sonhos, sobre o que você tá fazendo pra ser mais criativo, sobre seus hobbies e tudo, meu sonho de infância era ser astrônoma. Então eu sempre fiquei fascinada por coisas de astronomia, não só astrologia, quanto astronomia. E eu sempre fiquei muito fascinada com isso. E ainda mais quando fala de ET. Nossa, o quanto eu amo, vocês não têm noção. Meu sonho é ver um, né? Conversar e tudo. Se eles são bonzinhos. Então eu tava muito fascinada com essa situação aí do OVNI que apareceu e tudo. Daí agora tá uma confusão, que uns estão dizendo que é mentira, outros estão dizendo que é verdade. Enfim, gente, cada um acredita no que quiser. A internet tá aí pra aparecer de tudo e a gente acredita no que quer, né? Vamos cada um seguir o que a gente acredita. Eu acredito, porque acho que nós não somos os únicos, mas era essa a minha obsessão da semana. Vamos ver qual que vai ser dessa semana aqui. Tem algumas outras coisas que vão acontecer essa semana, então provavelmente na semana que vem trago com a minha obsessão da semana anterior. Mas essa era a minha dessa semana que passou. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. E espero que vocês estejam aqui no próximo episódio. Vejo vocês, ou me escutem no próximo. Um beijo, boa semana e nos vemos. Até mais. Tchau!